Fala, meus queridos, chegamos na metade do nosso desafio. Hoje é a aula 25 do nosso desafio de 50 dias para o exame de suficiência do Conselho Federal de Contabilidade. Eu sou o professor Ricardo Neves e é sempre um prazer tê-los aqui comigo. E nessa aula de hoje nós vamos falar sobre ética, uma questão que caiu no exame de suficiência e que eu considero que dentro dos seus objetivos na prova você tem que gabaritar as questões de ética. Por quê? Você tem um exame com 50 questões, tá? Dessas 50 você tem que acertar a metade, que é 25 questões. Então você vai estabelecer algumas metas ali. Eu preciso acertar tantas de contabilidade geral, de curso, auditoria, português, matemática, para que eu alcance os 25 pontos. E dentro desses objetivos tem que estar a de ética. Por quê? Estou menosprezando o conteúdo? Não, mas basta o conhecimento simples ali do código de ética do profissional contador, que é esse código aqui, ó, que a questão pediu, que é a NBC PG01, que é o código de ética do profissional contabilista. Então aqui, ó, no item 4, ele fala dos deveres, vedações e permissibilidades. Então, são deveres do contador. Vocês vão ver que a questão de hoje é o item B aqui, ó. Recusar sua indicação em trabalho quando reconheça não se achar capacitado para a especialização requerida. Então, aquele profissional que não se achar qualificado, ele tem um dever, olha só, de recusar a indicação. Então, ele tem como uma obrigação de recusar. A dica que eu dou nas questões de ética, vou voltar aqui para mim, é que você tenha uma atenção com o tempo, porque geralmente são as questões maiores, tem muito texto, então você tem que tentar ser mais objetivo na leitura, tá? Olha só a questão que o exame de suficiência apresentou, olha o tamanho dela. Para ele pedir uma coisa relativamente simples que está no código de ética do contador. Então ele fala assim, ó, o contador Saturno é sócio proprietário de escritório de contabilidade localizado na cidade de Nebulosa, sendo especializado na prestação de serviços a entidades sem fins lucrativos que sobrevivem de repasses do poder público. Certo dia, recebe um convite para prestar serviços relativos ao planejamento tributário de uma grande rede de lojas comerciais que se instalará em Nebulosa dentro de 2 semanas. No entanto, Saturno está ciente de que não tem conhecimento sobre o tema, uma vez que, no terceiro setor, as entidades estão sujeitas a pouquíssimas obrigações tributárias e sabe que não conseguirá se capacitar até o início das atividades da loja em questão. Diante da situação descrita e tendo em vista a NBC PG01, que é o Código de Ética dos Profissionais de Contabilidade, assinale a afirmativa que representa a conduta correta de Saturno. Então veja que a alternativa A aqui, ele fala: Saturno poderá aceitar o serviço desde que omita do contratante o fato de que não possui conhecimento. Isso não é ético fazer. Você aceitar um serviço que você não tem conhecimento e ainda omitir do contratante. Mas você vai ver que também, se você contar que você não conhece, também você tem um dever de falar: olha, eu não conheço e eu não vou aceitar. Não é porque você vai avisar que você não conhece que você pode aceitar. Então o B aqui, ó, que é exatamente o nosso gabarito, ele fala: Saturno tem um dever de recusar o convite em questão, uma vez que não está capacitado no tema objeto do serviço, nem conseguirá capacitar-se em tempo hábil. Corretíssimo, é um dever que ele tem perante a sociedade. Então o código de ética representa esse fator de proteção da sociedade. O outro aqui está errado porque ele fala que desde que se obrigue contratualmente a adquirir o conhecimento necessário até o início das operações da empresa, Saturno poderá aceitar o serviço. Também não é ético, porque quando que vai ser esse serviço, como que ele vai se qualificar, ele não tem como, né? Enfim, não é ético ter essa conduta aqui.
E a letra D, desde que não deixe, desculpe, e a letra D, desde que deixe claro ao contratante que não tem conhecimento suficiente para o contratado e que, diante disso, cobrará remuneração reduzida. Ou seja, ele não sabe o serviço, ele vai contar que não sabe e ele vai cobrar mais barato. Então, também não é ético. Então, a conduta mais ética aqui, aliás, a conduta ética não é a mais ética, a conduta ética aqui do nosso gabarito é a letra B, que é recusar a indicação de trabalho por não estar capacitado para tal. E está lá no código como um dever, tá? Não está lá que é opcional. Então, uma vez que ele não tem capacidade para tal, ele deve recusar aquele determinado serviço, porque assim preconiza a NBC PG01, que é o Código de Ética dos Contadores. Então, a minha sugestão para esse tema é que você leia o código. Você lendo o código, provavelmente você gabarita as questões de ética, tá certo? Fica aí meu abraço, espero ter contribuído. Sou o professor Ricardo Neves e até as próximas aulas.